última reunião, né, para vocês apreciarem. E aí, se o presidente quiser colocar em votação, coloca, mas eu acho que hoje não está perder muito tempo com isso, não, né? Porque o Eduardo disse que precisa de 2 horas, não é isso, Eduardo? Não. Vamos deixar para a gente fazer a aprovação da nossa ata para a próxima reunião, Pé. Ok, beleza. Jacó e Vânia, boa noite, tudo bem? Boa noite, PC. Boa noite, presidente, conselho diretor. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês, PC, viu? Prazer é todo nosso. Boa noite, Vânia. Olá, governador, boa noite. Um abraço, boa noite, saúde para todos aí. Obrigado. Estamos juntos, estamos unidos. Juntos. Na sala? Não. Desculpe interromper. Jacó. Um abraço. Presidente. Nós temos o informe da tesouraria. A Rosalba não encontra, né? Não se encontra, né? Então, vamos lá, companheiros. Eu gostaria de agradecer ao doutor Eduardo Simonini, né, que é psicólogo e professor do Departamento de Educação, Departamento de Educação da UFV, né? Agradecer ao companheiro que fez o convite, se não me engano, foi a Rosa, não é isso? Sheila, Márcia Sheila. A Sheila, né? Foi. Então, agradecer ao professor, né, ao psicólogo Eduardo Simonini, por ter aceito o nosso convite e dar a ele a palavra e que ele possa já dar início à sua palestra. Então, a gente está aí 19h36 e ele tem o tempo que ele precisar para usar o seu tempo para nos ensinar muita coisa. Você tem a palavra, Eduardo. Companheiro presidente, mas antes, deixa eu fazer a apresentação do nosso convidado. Desculpa, Val, desculpa, você tinha falado no início da reunião, me perdoa. Não, sem problema. Então, apresentando... Bom, eu gostaria, antes de fazer a apresentação do nosso convidado, professor Eduardo, registrar então a presença do nosso governador e Vânia, que está nos visitando e vão participar dessa reunião. O Alaírson, também do Rotary Clube Ari Barroso, do clube do nosso companheiro governador. Temos a participação da convidada Daiane. Daiane é nossa atual e dará continuidade na presidência da Casa da Amizade, já conversamos, entendeu? E registrar também a presença do Matheus, que é aluno do professor Eduardo, Estou vendo aí. Convidado. E é o que eu estou vendo. O Matheus está aqui. Não estou vendo mais Luci Vidigal também. Estou vendo Luci Vidigal e Ondina está aí, ó, em cima. Ondina, tudo bem, Ondina? A Lúcia ok. Vidigal, Ondina também está para registrar a Ondina. Oi? A Lúcia Vidigal é nossa colega, é advogada, aluna lá da Univiçosa também, e é aluna, eu acho que do Eduardo Simonini. Ok. A Lúcia Vidigal. Você só não me Lucilene. Bernadette também, estou aqui registrando a Bernadette do Rotary Clube de Petrópolis. Entendeu? Bem-vinda, Luci. Estou conseguindo visualizar. Rafael, então, a todos, aí, beleza? Boa noite, companheiros. Boa noite a todos. Todos, então, sejam bem-vindos. É um prazer imenso registrar aqui a presença de vocês. Vou fazer, então, a apresentação do nosso palestrante. Eduardo Simonini possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem mestrado em Psicologia Social pela UERJ. Doutorado em Educação pela UERJ. Pós-doutorado em Psicologia pela PUC Minas Gerais. Atualmente é professor associado na Universidade Federal de Viçosa, fazendo também parte do corpo de docentes permanente do programa de pós-graduação em educação da UFV. Foi coordenador do
programa de pós-graduação no período 2013-2016 e 2020 e 2021. Líder do grupo de pesquisa Memória, Instituições e Subjetividade. Coordenador do grupo de estudos cotidianos Endeavor. Tem se dedicado às áreas de psicologia e educação com ênfase no estudo de produção de subjetividades, estudos no cotidiano e micropolíticas. Eduardo, espero que não tenha equivocado em nada e nem omitido em nada, ok? Não, eu atualizei meu Lattes recentemente. Você descobriu a fonte, né? Mas eu sempre atualizo, porque sempre me apresentam pelo Lattes, né? Mas uma coisa, sabe, professor Val, uma coisa que me deixou muito impressionado uns tempos atrás é que houve um professor da Federal Fluminense que faleceu. Ele era mais ou menos da minha idade, né? Que eu vou fazer 50 anos esse ano, apesar dessa carinha juvenil. Muito jovem. Muito jovem. E aí ele faleceu, o cara teve um infarto e tal. E eu vi a apresentação dele saiu na Federal Fluminense uma página falando sobre ele, né? Eu tomei um susto quando eu vi, porque só falou de publicação que ele fez, de trabalho que ele realizou. Eu pensei assim, gente, ele tinha filho, ele tinha sonhos, sabe? Que projetos, negócio. Aí eu fiquei muito assustado. Né? Ele vivia, sabe? Eu fiquei assustado com isso quando a gente acaba sendo no obituário, né? É o nosso Lattes. Eu fiquei muito assustado com isso. Aí eu fiz um Lattes bem pequenininho. Portanto, seja bem-vindo, Eduardo. E como o nosso presidente já concedeu a palavra, eu retorno a palavra para você. Vocês dão licença só um minutinho? Sinta em casa. Ô, Valmer, como disse o professor Eduardo, então eu vou complementar o currículo dele. Ele é filho da Terezinha, uma pessoa muito gente boa, minha amiga do Pilates. Não está no Lattes esse, hein, Eduardo? Não está. Ótimo. Bem lembrado. Eduardo, senta-se em casa, entendeu? Tá certo, gente. Eu gostaria muito de agradecer o convite, né? Quando Sheila me fez o convite, ela colocou um tema lá, pandemia com crianças e adolescentes. Eu fiquei assim, super assim, gente, eu não dou conta de falar. Soluções, negócio, porque eu até pedi para o professor Per Christian mudasse o tema da palestra para uma coisa mais ampla, né? Saúde mental nessa condição de pandemia, porque eu considero que é um tema muito recente, todos nós estamos vivendo na pele esse tema, né? E eu acho que conversa muito com a problemática que nós temos, né, com relação à saúde mental, que é uma problemática que atravessa, né, a pandemia, mas atravessa outros tantos problemas que nós temos em nossa vida. E eu achei interessante que de uns tempos para cá, eu acabei sendo convidado para muitos lugares para discussão de saúde mental, né? Congresso na UFMG, UFOP, Federal do Espírito Santo, aqui em Viçosa, em grupos diversos, tá? O tema da saúde mental começou a se repetir, né? Na PUC, né? Quando eu fiz meu pós-doutorado agora em 2018, eu apresentei, inclusive, um trabalho que chamava assim, por que você tem vontade de viver? Prevenção de doença e promoção de saúde em uma universidade, né? Que esse porquê você tem vontade de viver foi uma mensagem de e-mail que eu recebi numa madrugada, em 2016, de uma orientanda minha que tentou suicídio no dia seguinte. Tá? Tentou suicídio dentro, inclusive, do alojamento. Tá? Ela tentou se matar cortando o pescoço com o vidro da janela do alojamento. Ela morava lá no Velho. Ela bateu a mão no vidro, 9 horas da manhã, mas o vidro não quebrou. Ele saiu inteiro. E espatifou
lá embaixo. No que ele espatifou lá embaixo, o pessoal ficou atento a ela, né? Ela quebrou o outro, na hora que quebrou o outro, ia cortar o pescoço, veio as amigas, veio funcionários e a levaram para a divisão psicossocial, e o evento dela gerou aquele movimento, não sei se vocês lembram, isso não é normal, né? Não é normal o FV. Teve até projeção no G1 tal, de que os estudantes começaram a manifestar sobre questões de na instituição. Foi a partir desse evento dessa minha aluna, né? Eu escrevi até um artigo, o artigo está até online, né? Porque você tem vontade de viver, que foi o título, a questão que ela me fez. Eu conversei com ela, pensei, manhã cedo, vou conversar direito com essa menina, mas não deu nem tempo, né? Porque ela fez a tentativa. Na época, ela era estudante de graduação, hoje ela é mestre em educação, terminou, fez o mestrado dela, mas em cima de muito apoio meu, apoio da família dela, apoio de namorado, apoio de outros professores, tá? Uma pessoa extremamente capaz, extremamente inteligente e, ao mesmo tempo, emocionalmente muito vulnerável, né? Então, essa questão da saúde mental, ela, obviamente, a gente encontra um campo de agravamento, né, nessa situação de pandemia. E eu, quando eu me propus a vir, né, eu tirei até a questão de como fazer, porque eu não sei como fazer. Tá? Crianças, adolescentes, eu prefiro mais discutir o problema, né, colocar uma discussão do problema, que eu até falei com o professor Pers Christian, eu fico mais à vontade de ser um diálogo do que alguém dizendo o que fazer, né? Porque é uma situação que eu vejo que tem muitas opiniões, tem muitas discussões, mas cada caso tem sua particularidade, cada caso tem a sua singularidade, cada família tem a sua... É como diz Tolstói, né, no início de Ana Karenina, ele fala que todas as famílias felizes se parecem, né? Cada família infeliz é feliz à sua maneira. Então, acho que todos os nossos sofrimentos são particulares, né? Então, é isso que o Tolstói está querendo dizer. A gente pode... todo mundo feliz igual, mas os sofrimentos são únicos, são particulares, né? Então, assim, eu gostaria de iniciar, né, essa conversa dando um apanhado, né, do que eu entendo sobre a dimensão da saúde mental, né? Primeiro, assim, eu gostaria de dividir um pouco a noção do que é saúde e do que é mente, né? Pelo menos como eu considero saúde, que é mente. O primeiro ponto que eu acho, isso aí envolve as nossas depressões, os nossos síndromes de pânico, as nossas angústias existenciais, sabe? A primeira coisa é a questão da saúde. No meu entendimento, eu até me alio a um psicanalista francês chamado Christophe Dejour, que ele trabalhou com psicopatologia do trabalho, ou seja, estudos de problemas mentais, né, problemas emocionais no ambiente de trabalho. E Dejour, ele tem uma noção de saúde que eu acho interessante, que ele fala que saúde não é ausência de doença. Saúde é o jogo de cintura que você possui para atravessar uma doença. Então, isso eu acho curioso, essa proposta dele, porque muitas vezes a gente considera que uma pessoa saudável é uma pessoa o tempo todo inteira, forte, indestrutível, de uma saúde que nunca viu uma gripezinha, nunca viu uma doença, nada disso, né? E essa noção de saúde enquanto um processo de ter recursos, ter jogo de cintura para atravessar doenças, fala de outras saúdes na nossa vida, né? Especialmente saúde emocional. Então, uma pessoa de saúde, com saúde emocional, não é uma pessoa que não fica triste, não é uma pessoa que não sofre, não é uma pessoa que não se angustia, sabe? As pessoas saudáveis emocionalmente, elas se angustiam, elas sofrem, elas cansam, elas têm vontade de desistir, sabe? Mas a saúde delas diz respeito ao jogo de cintura, que quando elas caem,
se elas conseguem fazer um rolamento, né? Eu lembro, né, quando eu fui aprender a lutar judô, eu estava lá com meus 9 anos de idade, 8 anos, né? E eu fui aprender a lutar judô e o professor colocou a gente na primeira para fazer rolamento, né? Rolamento. E eu queria já ir para paulada, né? Eu já queria o sotogari, o tigari, o goshi, né? Os golpes lá. E o professor colocou a gente no rolamento. Tempos depois que eu fui entender que o rolamento é a base da queda. E para você lutar, você tem que saber cair. A disposição em cair é uma disposição necessária para manter a saúde na luta, né? Então, eu até brinco com o pessoal aqui no consultório, né? Eu falo assim, que eu não sei, o meu trabalho, mais do que deixar as pessoas em pé, é ajudá-las a cair. Porque quando a gente cai de mau jeito, a gente cai com a testa no chão e quebra dente, nariz e tal. Eu falo que o meu trabalho é da próxima vez que você cair, e com certeza você vai cair, você vai com os braços. Isso chama jogo de cintura. Tá? Eu acho, particularmente, que qualquer processo terapêutico, não importa qual você faça, né? Se você faz uma yoga, se você faz shiatsu, se você faz uma constelação familiar, se você faz um acompanhamento com coach, todo esse processo, uma acupuntura, todo esse processo, todo o processo de acompanhamento terapêutico envolve, no meu entender, aumentar seu jogo de cintura. Sabe? Se onde você... Igual uma vez eu recebi uma moça que ela chegou aqui tremendo, ela tremia que não conseguiu. O corpo dela era tão tensa que ela estava. Ela ficou 1 mês de tremor, e esse tremor veio depois de uma tentativa de suicídio, né? 1 mês de tremor, e nós trabalhamos juntos por 2 anos. Aí ela foi viver, ela de repente se encontrou 2 anos depois numa situação muito parecida daquela que fez ela tentar se matar. Ela virou para mim e falou: Eduardo, me interna, porque eu não quero viver. Ela falou: esse sábado específico eu não quero viver, me interna. Eu falei: eu não tenho condição de internar, eu posso conversar com o seu psiquiatra, né? Eu fui lá, conversei com o psiquiatra dela falou: não vou ceder à chantagem dela, Eu falei... Aí eu lembro que uma sexta-feira à noite ela estava aqui comigo e ela falou assim: eu vou tomar todos os remédios. Eu falei: se você tomar, me liga, gente. 6 horas da manhã ela me liga: Eduardo, tomei tudo. Eu falei: agora. Fui para o hospital com ela. Eu falei: vai para o hospital agora, tal. Fui para o hospital, encontrei no hospital, encontrei um médico lá no hospital, fiquei lá na sala com ela, fizeram a lavagem, tiraram tudo lá do remédio, ainda estava recente, que ela me avisou, né? Na outra semana nós nos encontramos, ela estava tremendo, mas em vez de tremer 1 mês, ela tremeu 5 dias. Tá? Na outra semana ela estava sem tremer. Isso que eu chamo de jogo de cintura. Alguma coisa aconteceu no encontro, no processo do encontro, que ofereceu para ela um amparo para viver algo muito próximo que quase a matou em 2 anos anteriores, né? Então, assim, eu vejo que a saúde conversa não com a ausência de desabamentos. A saúde conversa exatamente com essa capacidade de atravessar uma dor, atravessar um sofrimento. E, assim, o que seria a mente para mim? A mente, no meu entender, se a saúde é o jogo de cintura, a mente, no meu entender, é algo que não se reduz ao cérebro. Tem um biólogo chileno chamado Francisco Varela, e no final na semana passada completou dia 20, acho que dia 28 de maio, completou 20 anos que ele faleceu. Ele faleceu muito jovem, ele não tinha 60 anos ainda, tinha 50 e poucos, quando ele faleceu de câncer de pulmão. Mas ele escreveu um livro muito interessante, né, chamado A Mente Incorporada, que ele defendia a ideia de que a mente não é uma questão cerebral. A mente é uma experiência muito mais ampla que
compõem no nosso cérebro e talvez além do nosso cérebro, né? E ele discute, por exemplo, o sistema imunológico. O sistema imunológico é um lugar que não tem neurônio, mas o sistema imunológico tem uma noção de eu, para reconhecer o que não sou eu, né? Então, o sistema imunológico ele se organiza como uma mente, sabe? Tem uma lógica ali, tem um processo que acontece ausente de neurônios, para reconhecer o que é um invasor e o que não é um invasor, né? Então, assim, ele faz uma discussão muito mais ampla, né, sobre essa questão da realidade, a produção de realidade. E aí, eu me baseei um pouco em Varela, quando essa discussão que a mente é um campo de sentido. A mente não é apenas o cérebro, não é apenas um órgão no nosso sistema biológico, né? A mente é uma experiência relacional. Então, a mente é uma produção de sentido que se dá nas relações onde nós nos construímos, né? Então, assim, a mente ela se derramaria para além do corpo, e eu trouxe até eu vi uma descrição dessa noção de mente, que eu acho muito legal, nesse livro de um autor francês chamado Samuel Mogan, né? Samuel Mogan, esse livro chama O Fio da Navalha. Eu aconselho demais a leitura desse livro, que Mogan é um gênio da literatura, né? Está muito esquecido aqui no Brasil, é difícil encontrar novas edições de Mogan por aqui, dada a imensidão, né, dos trabalhos que ele fez. Mas eu comprei, inclusive, não esse livro, mas a primeira vez que eu li O Fio da Navalha, eu comprei num sebo, né, a R$1. Foi o melhor benefício na vida. Achei assim, o Mogan, nunca li esse livro do Mogan, O Fio da Navalha. E aqui, logo no começo do Fio da Navalha, ele traz essa noção de mente. Porque quando você vive uma experiência, você não vive apenas a experiência em termos de cérebro, você vive a experiência de composição de sentido. E eu vejo, né, que muitas das dores e muitas das alegrias que nós temos conversam com o sentido que a gente compõe com o mundo, né? E Mogan, ele fala o seguinte: pois os homens não são somente eles, são também a região onde nasceram, a fazenda ou apartamento da cidade onde aprenderam a andar, os brinquedos que brincaram quando crianças, as lendas que ouviram dos mais velhos, a comida de que se alimentaram, as escolas que frequentaram, os esportes em que se exercitaram, os poetas que leram e o Deus em que acreditaram. Todas essas coisas fizeram deles o que são. E essas coisas ninguém pode conhecê-las somente por ouvir dizer, e sim se as tiver sentido. Então, assim, cada um de nós, cada pessoa aqui presente, tem uma experiência de mundo, tem uma produção de realidade, compõe uma experiência de mente que não é igual ao outro, sabe? Então, por exemplo, eu falo até dos amores, né? Nós, Mário Quintana, ele diz que nós inventamos aquilo que amamos. E eu acho que é pura verdade, tá? Porque nós não amamos um objeto ou uma pessoa de uma forma ausente de sentido. Nós inventamos a pessoa que amamos. Eu vejo assim, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma desilusão amorosa, né? Termina um relacionamento e os colegas vêm falar assim, que isso? Homem que nem biscoito, vai vem 18, né? Vão sair, vão pegar outros carinhos. A pessoa fala, eu não quero outros carinhos, eu quero aquela pessoa. Eu não vejo os outros não me importam. Mas o que acontece? Não se importa porque não tem sentido, não tem produção de sentido. Na hora que a pessoa, de repente, reinventa esse amor, encontra uma outra pessoa que deposita os afetos, o sentido, ela olha para aquele que ela estava chorando e fala assim, gente, como é que eu chorei por aquilo? Que isso? O amor é cego mesmo. E não é. Você inventa. Tá? Agora,
a coisa inventada não é uma fantasia. Por exemplo, não existe revólver na natureza, não tem uma árvore de revólver. Nós inventamos, criamos, fabricamos, e depois que a gente fabrica uma arma, ela mata. Tá? Então, nós também inventamos sentidos. E depois que construímos esses sentidos, eles nos destroem. Então, ou nos edificam. Tá? Tem um caso que eu conto muito, né, dessa construção de sentido, foi dentro também de uma experiência de tentativa de suicídio, foi de uma menina que eu conheci em 1996, e que eu encontrei, ela tentou se matar, no investimento que ela tinha de imitar a Virgem Maria. O grande sentido da vida dela, a grande proposta da existência dela, era imitar o máximo que ela pudesse da grandiosidade da Virgem Maria. E não houve problema nenhum. Ela cresceu numa família amorosa, cuidadosa, tal. Foi a única da família. Ela quis ser bastante disciplinada, quis ser uma menina caridosa, uma menina respeitadora dos pais, uma menina ciente das suas obrigações, e ela foi muito dedicada a tudo. Tanto é que foi a primeira pessoa da família dela a entrar na universidade. Nenhum da família, uma família muito extensa, ninguém da família, então, havia cursado a universidade. Quando ela entra na universidade, o pai, ela feliz, toda alegre, entrei na universidade e tal, o pai vira para ela e fala assim, olha, a universidade é lugar de vagabunda, de drogado. Você fica esperta, hein? Ela toma um susto. Não, eu não vou decepcionar meu pai, né? Entra na aula. Primeira aula que ela tem, filosofia da educação. Ela vai fazer pedagogia. Filosofia da educação. Aí chega na aula, senta, e um colega pergunta para a professora de filosofia, professora, onde está Jesus Cristo nisso tudo? Aí a professora olha e fala assim, olha, minha filha, Jesus Cristo não é matéria acadêmica. Se você quiser falar de Jesus Cristo, é fora dessa sala. A menina já tomou um susto. Como assim, Jesus Cristo fora dessa sala? Mas continuou na universidade. Né? Aí arruma um namorado. Ela começa a frequentar a capela da UFV, grupos jovens, arruma um namorado. E um belo dia o pai dela vê ela caminhando com o namorado, indo para a casa dela, o namorado atrás, abraçando ela, de frente, assim, ela andando. O pai passa por ela de carro, depois conversa com ela, olha, eu vi você na rua, que nem uma cadela no cio, grudada naquele moço. Se você engravidar, eu te coloco para fora de casa. A menina, que isso? Meu pai está duvidando de mim? Não, de jeito nenhum. Só que num belo dia, com esse namorado, um amasso mais amassado, era namoro santo, eles, ou seja, respeitava a virgindade dela, não respeitava o corpo, tudo, mas num amasso mais amassado, ela sentiu alguma coisa que nunca tinha sentido antes, né? Que era tesão. Ela ficou apavorada, porque ela gostou do que sentiu. Mas o que ela gostou do que sentiu não condizia com o que ela pensava da Virgem Maria. Tá? E aí a menina precisava chorar, ninguém sabe por que ela está chorando, começa a chorar, termina o namoro, chora, dentro da sala de aula tem uma crise de pânico, chama o irmão dela, só chora, não sabe explicar por que ela está chorando, levam essa menina para casa, que entra para debaixo das cobertas só chorando, sabe? Trancam a matrícula da menina, que ela não tem condições de voltar, e ela só chora, só triste, até que um belo dia que ela abre a portinha que dava para a laje da casa dela e pula 10 metros de altura. Nossa. Quebra um osso. Sabe? E aí, quando eu encontro de novo, eu falo com ela, mas Deus é um Deus de amor. Ele te perdoa se você acha que você pecou. Ela fala, eu sei que ele me perdoa, eu é que não me perdoo. Né? O sentido construído é maior que o perdão de Deus. Ela tinha que ser perfeita. Tá? Então, essas coisas que eu falo assim, o mundo que ela concebeu, o sentido desabou. No momento em que ela não era mais digna de Maria, ela sentiu que ela era mais digna de viver. Isso somos nós. Nós, seres humanos, somos promotores de sentido. E o mundo que eu habito não é igual ao seu. Agora, não significa que o seu é errado e o meu está certo. São múltiplos mundos diferentes onde nós vamos ler realidades, sentir as coisas de uma forma muito outra.
né? Então, é isso que eu falo, inclusive, é o grande desafio da psicologia, né? Porque você não tem uma regra geral para lidar com as pessoas. Você tem que ter uma experiência empática de encontrar o mundo, encontrar o sofrer daquela pessoa, encontrar o que também a potencializa, né? Então, assim, e eu falo assim que dentro dessa produção de sentido, como a mente que nos compõe, não existe, gente, a experiência de dentro e fora. A experiência de dentro e fora é uma ilusão, sabe? Freud, de certa forma, já provou isso quando ele fala que muito que a gente pensa do mundo são projeções e transferências. Nós projetamos nossas fantasias nas pessoas, nós transferimos coisas do nosso passado para outras pessoas no presente, né? Freud até faz um alerta, que você quer se conhecer, olhe bem para as pessoas que você não gosta delas. Porque muitas vezes o que você não gosta nas pessoas é aquilo que você não dá conta de resolver em você. Aí você tenta resolver na outra. Eu quero matar aquela pessoa é terrível, aquela pessoa é enjoada. Quando você vai ver, você está tentando resolver na outra pessoa algo que você não dá conta de resolver em você, né? E aí, com essa questão da mente, né, como eu falei, a mente ela passa para muito além do nosso cérebro, é uma produção de sentido, esse sentido afeta o nosso corpo, afeta o nosso organismo. Dependendo de como a gente cria o mundo ao nosso redor, o nosso organismo todinho se mobiliza, porque para o nosso organismo, aquilo que nós concebemos enquanto realidade, aquilo que nós produzimos enquanto uma experiência de mente, é verdade. É verdade. Tá? Eu dou um exemplo simples para vocês, para provar que eu estou falando é sério. Sabe? Eu conto uma historinha do Joãozinho, e estava vendo a tiazinha dançando lá no programa do falecido Gugu, né? Tiazinha não, tiazinha é muito velho. Mulher Melancia, tá mais recente. Tá Mulher Melancia com aquele bando de bunda de um lado, bunda de outro, dançando lá com aquela colã de super-herói dela, né? Que a gente nunca sabe como é que ela entra, que não tem costura, né? Aí o Joãozinho viu aquilo e, sem nada para pensar à noite, ele resolve imaginar a Mulher Melancia dançando pelada para ele. Ele está deitadozinho lá, Joãozinho novinho, feliz da vida, e em 5 segundos, assim que ele pintou a Mulher Melancia dançando pelada para ele, o Joãozinho está prontinho para fecundar a Mulher Melancia. O corpo dele está aposto para fecundação. Só que é aí que tem, né? O que isso tem a ver com a mente? Tem a ver que não existe nenhuma mulher para Joãozinho à frente dele. Joãozinho criou uma imagem mental, a gente pode chamar de uma forma-pensamento. Sabe? Essa imagem mental que ele criou produziu uma mudança hormonal, cardíaca, muscular, sabe? Glandular, para aquele pênis dele estar armadinho para fecundar a Mulher Melancia. Agora, imagine você, se você cria uma outra forma de pensamento sustentada que eu sou uma merda, eu não presto para nada, ou eu valho a pena, sabe? Haverá uma mudança muscular, glandular, hormonal, cardíaca, e o seu corpo inteiro vai responder àquilo que a sua mente produz. Tá? Então, quando a gente vê a excitação sexual, as fantasias sexuais, elas mobilizam o corpo, porque o que você fantasia, o corpo não sabe que é fantasia, e ele age. Agora, como você se pensa e o mundo que você constrói ao seu redor, você vai igualmente ter uma mobilização fisiológica. Tá? Quando você sente que as pessoas elas vão te trair, o seu corpo inteirinho fica tenso, e você vai caçar atenção em qualquer olhar, para confirmar aquilo que vai te deixar mais tranquilo nessa organização do sentido do seu mundo. Né? Então, nós, como produtores de sentido, como eu falei, não tem essa separação dentro e fora. Nós habitamos um mundo que ajudamos a produzir. Tá? E isso interfere muito como nós vivemos, como nós pensamos e como nós organizamos o sentido da nossa vida ao nosso redor. Tá?
Gente, eu começo a contar casos, vocês não digam, não, mas eu acho tão legal os casos. Por exemplo, em 1996, eu trabalhava no posto de saúde da Prefeitura de Viçosa. Né? Lá no posto de saúde, eu atendi uma menina de 11 às 11h30 da manhã. Toda quinta-feira, 11 às 11h30 da manhã. E se eu pudesse resumir a queixa daquela menina, a queixa dela era: ninguém me ama. E ninguém me ama, e ela me contava problemas que tinha com amigas, problemas que tinha na família, problemas que tinha com o namorado, sabe? E que justificava: tá vendo, Eduardo? Ninguém se importa comigo, ninguém me ama. Um belo dia, era 30h, o horário dela, uma bela quinta-feira, em vez de chegar às 11h, que era o horário dela, ela chegou às 11h30. Ela falou para mim: Eduardo, desculpa, perdi meu ônibus, como é que eu faço? Volto semana que vem? Eu perguntei para ela: você tem problema de esperar mais um pouquinho? Eu posso te atender meio-dia. Ela: mas meio-dia é seu horário de almoço. Eu falei: não tem problema não, almoço às meio-dia e meia. Né? E aí abri a portinha lá no posto de saúde e ela entrou, e quando ela entrou, ela não deixou eu abrir a boca. Ela sentou na minha frente e perguntou: por que você está fazendo isso? Ninguém se importa comigo? Eu falei: por quê? O que aconteceria se eu não te atendesse? Ela falou: sei que não é problema seu, eu que cheguei atrasada, mas eu não voltava aqui mais não. Eu falei: eu sabia que você não voltava, sua boba. Sabe? Ela: então você não está preocupada comigo, você está fazendo uma experiência. O sentido do mundo dela era que eu vou ser abandonada. E para ela era mais seguro ser abandonada do que ser amada. Porque quando eu sou amado, eu fico esperando a hora que a pessoa vai embora. Então, essa é uma produção de sentido. Essa é uma produção de mente. Tá? Ela, inclusive, criou uma situação para eu falar: não vou poder te atender, volte semana que vem. Para ela, isso seria abandono. Tá? Então, a gente tem que estar muito atento, porque cada um de nós aqui presente é uma produção de sentido. Cada um de nós produz uma realidade. Isso não é autoajuda. Sabe? Pense positivo. Não é nem questão de pensar positivo. Pensar positivo, você está tentando se enganar. Você produz um sentido. Importante perceber se você não ter um único sentido, como aquela menina que eu falei que só tinha um sentido, que era querer ser a Virgem Maria. Se esse sentido desaba, ela não tem mais nenhum. Então, essa relação nossa com a produção da saúde mental tem a ver com como nós produzimos sentidos, nós temos uma experiência de mente, de produção de sentido, que seja rico o suficiente para nos ajudar a atravessar problemas, para nos ajudar a atravessar dificuldades. Né? Então, assim, aí quando a gente entra dentro do campo do sofrimento mental, o nosso sofrimento mental é habitar o próprio processo de realidade. Porque viver é estar em sofrimento. Viver é estar em tensão. Viver é o tempo todo estar se articulando com a frustração. Tá? Então, a Freud, na psicanálise dele, a gente pensa assim: qual é a cura na psicanálise? A cura na psicanálise é você aprender que você não pode tudo. Sabe? Você aprender que você não pode tudo. Né? Como é a evolução cognitiva da criança em Piaget? Sheila está aí para não deixar eu errar sozinho. Sabe? A evolução cognitiva da criança em Piaget é ir superando o egocentrismo, que a criança pensa que o mundo é só para ela. Ela tem que aprender que o mundo não é só aquilo que ela vê, sente. Há outras lógicas que saem do egocentrismo. Então, a nossa saúde mental o nosso sofrimento mental envolve muita experiência de saber que nós não somos todo-poderosos, que nós não somos indestrutíveis, que nós passamos por fragilidade e que o mundo é problemático. Né? Quando a gente vê a problemática da morte, por exemplo, a morte é a maior cacetada que a gente tem, porque a morte nos lembra que nós não somos indestrutíveis, nós não somos imorríveis, né? Nós não somos de uma dimensão do eterno. Né? Nós estamos submetidos a um limite do tempo, ao limite do corpo. Né? Então, viver essa frustração,
viver esses limites conversa com o nosso sofrimento mental, né? Mas, nota, o sofrimento não é uma condição meramente patológica. O sofrimento é uma condição de existência. Nós atravessamos a existência, a capacidade de lidar com esse sofrer, lidar com esses limites, fala da nossa saúde. Então, sofrimento mental, saúde mental, são coisas que tramam, tá? Pessoa que não quer sofrer, sofre o dobro, né? Como diz Renato Russo, né? Esqueci o nome da música, mas ele conta que tudo é dor e toda a dor vem do desejo de não sentirmos dor, né? Quanto mais eu quero fugir do sofrimento, mais, de certa forma, eu quero fugir da vida. Como diz, né? Vou pegar um outro livro aqui, A Vida e Proezas de Alexis Zorbas, tá? Virou um filme, né, chamado Zorba o Grego, né? E esse livro é de Nikos Kazantzakis, sempre falam, um grego, e o Zorbas é um bom vivant, né? É um cara que experimenta a vida na própria fonte, né? E nisso aí ele é hedonista, ele vive a sexualidade dele de uma forma aberta, ele vive a agressividade dele de uma forma aberta. O Kazantzakis, ele tenta mostrar esse homem num estado mais ingênuo e, ao mesmo tempo, potente de existir, né? E, numa dessas conversas, o Zorbas fala tem uma fala de Zorbas que fala assim: a vida é encrenca, a morte não é. Sabe o que significa estar vivo? Ficar sempre procurando briga. Tá? Por isso que, quando perguntaram, você está bem, Eduardo? Eu falei, não, eu nunca estou bem. Eu estou sempre na briga. Porque procurar briga, o que é você ser um empreendedor? Empreendedor é buscar problema, porque empreender é correr riscos, né? Então, a ideia do que é você se apaixonar? Se apaixonar é abrir-se a uma aventura, abrir-se a um risco, abrir-se a um perigo, né? Então, viver é uma tensão, que tanto é que paixão vem de patos, né? Que significa sofrimento. Paixão de Cristo, mas apaixonado também é um sofrimento. Então, nós temos dois tipos de sofrimento nessa dimensão do sofrimento mental. Temos o sofrimento criativo, que é aquele sofrimento que nos catapulta, que nos faz ir além, que nos desafia para além dos nossos limites, nossas capacidades. E tem o sofrimento patogênico. O sofrimento patogênico é aquele que a gente paralisa. É aquele sofrer que faz com que nós não sintamos mais força, nos esvaziemos de capacidade, sintamos aquela vontade que muitos de nós, todos nós temos, né? De vez em quando acorda sem vontade de acordar, né? Ou vai dormir 4 horas da manhã porque está com preguiça de acordar para o dia seguinte. Tem tanta coisa no dia seguinte que você vai dormir 5 horas só para piorar as coisas, que você tem que acordar de qualquer forma, né? Então, assim, tem esse sofrimento patogênico, que é um sofrimento que potencializa, que você fica esvaziado. Então, o sofrer não é um problema, né? A questão é um sofrimento que esvazia o seu sentido. Albert Camus, um escritor francês, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que sem trabalho, toda a vida apodrece, mas sob um trabalho sem alma, a vida sufoca e morre, né? Um trabalho sem alma, a alma anima, vida, né? Quando a gente fala, você está desanimado, você está sem vida, né? Esse trabalho sem vida é um trabalho sem afeto, sabe? Sem a sua experiência, sem a sua presença, sem a sua mente, né? É quase que um trabalho prostituído, que vai o seu corpo, mas não vai seu coração, né? Onde você coloca sua mente, você coloca seu sentido. É mais ou menos igual aquele filme Uma Linda Mulher, né? Em que a moça lá, eu esqueci o nome da atriz, Julia Roberts. Julia Roberts, por exemplo, ela fala assim, eu prefiro Richard Gere. Ou não. A Julia Roberts, ela fala assim, no meu trabalho eu não beijo. Eu faço tudo, mas não beijo, tá? Porque o beijo é uma intimidade. As outras coisas não.
né? Meu falecido pai, olha, hoje eu conto aqui, eu não conto para minha mãe, não, pelo amor de Deus, minha mãe morre de vergonha disso. Meu falecido pai dizia comigo, ele fazia altas instruções sexuais para mim. Ele dizia, quando eu tinha 16 anos, Eduardo, se você quiser começar a sua vida sexual, você me fala que eu vou levar você num lugar limpinho. Eu falei, pai, você vai me levar na zona? Aí um dia ele virou para mim, mulher feia, nem viu. Pai, tá? Eu falava assim, que isso, pai? Tá? Dentro desse sentido, assim, que o sexo vai ocorrer da mesma forma que você pode corpo com o trabalho, mas o afeto é a dimensão da mente. Então, o sofrimento mental conversa com aquela atividade que você sofre e não tem sentido. Então, viver a experiência de vida nesse sentido é estar num equilíbrio porque, como diz um problema. Volta no versículo, volta aí. Estou aqui no versículo. Mas o que acontece é Eduardo, só um minutinho, por favor. Companheiros, desliguem seus microfones, está dando interferência. Alguém desligou. Desculpa, Eduardo, obrigada. Eu agradeço. Mas o que acontece é esse processo da vida exatamente é uma dinâmica de equilíbrio. Um equilíbrio sempre tenso, porque o equilíbrio não é você também estar de boa, na paz, não. O equilíbrio é um processo dinâmico. É dito que o equilíbrio, pelo simples fato de ser equilíbrio, já é instável. A imagem do equilíbrio é alguém sob um abismo em cima de uma corda bamba. Tem que lidar com pressão de um lado, pressão do outro, pressão de frente, pressão atrás, e essa é a condição de saúde. O quanto você atravessa a dificuldade, atravessa as pressões no equilíbrio. Porque equilíbrio é uma experiência tensa, tá? Não é um equilíbrio. E nós vivemos o tempo todo em equilíbrio. A nossa condição existencial é o tempo todo estarmos tramando nesse equilíbrio. De vez em quando a gente cai, de vez em quando a gente volta para a corda bamba, né? Mas a ideia de viver uma situação sem essa tensão é a ideia de querer morrer, sabe? É de estar fora do mundo, é de estar fora dessa luta. A maioria das pessoas, inclusive, que eu já conheci, que falavam que queria morrer, a maioria, algumas não, mas a maioria não queria efetivamente morrer, ela queria descansar. Ela queria dormir por uma semana, ela queria sair do jogo, ela queria sair das tensões só para tentar se reorganizar. Sabe? Mas porque a vida é esse estado de tensão, esse estado de processo de equilíbrio. E eu vejo, né, porque não há garantia para nenhum de nós que as nossas experiências passadas, tudo que já vivemos, superamos, não há garantia que a gente não vai desabar. Não existe. Eu acho que as pessoas que têm mais chance de desabar são aquelas que acham que nunca vão cair. Sabe? Elas ficam... Tá bom assim? Você achou que tá bom? Genito, achei que tá bom. É só desligar aí o microfone, por favor. Você está falando comigo. Eu acho que alguém esqueceu o microfone ligado. Tá ótimo, mas deixa desligado, por favor. Alaírson, o microfone. Eu pensei que tá bom assim. Mas eu vejo assim que que não existe garantia, sabe? Tem o meu pós-doutorado, por exemplo, foi feito estudando um psicanalista francês chamado Félix Guattari. E Guattari é um cara, assim, ele participou de Maio de 68, ele fazia várias atividades de grupo, ele trabalhou por 40 anos da vida dele numa clínica chamada Labor de doentes mentais, sabe? Ele viveu zilhões, viajava o mundo todo, né? E o que aconteceu com o Guattari? Parece que depois que a mãe dele faleceu, ele quebrou.
ele gritava assim, eu estou órfão, eu estou órfão. A mãe dele já era extremamente idosa, ele já estava com seus 50 e tantos anos, sabe? E ele se desorganizou, envolveu-se com uma menina que usava todo tipo de droga do mundo lá, a menina afastou o Gatarri dos filhos, ele ficou catatônico, ele não conversava com ninguém, né? Depois que ele se recuperou dessa experiência depressiva, que ficou quase 10 anos deprimido, né? Ele teve um infarto, porque ele teve episódios cardíacos durante esse período, não se cuidou, né? Mas o que eu chamo a atenção é que era um cara extremamente comprometido com a discussão de saúde mental, né? Então, a gente não tem garantias. A ideia de que nós estamos todos blindados, que tem uma solução perfeita, não existe. O processo de, o tempo todo, renovar o equilíbrio, renovar a dinâmica, querer a vida, querer os problemas, eu falo assim, uma coisa que nos reforça nos problemas emocionais é querer os problemas, não fugir deles. Querer os problemas, como conta no último filme que fizeram do Conde de Monte Cristo. Eu tenho um livro aqui, mas eu não sei se essa frase está no livro, sabe? Que o Conde de Monte Cristo fala assim, quando você viver um problema, você tem que olhar para a tempestade. Não, a vida, meu filho, é como uma tempestade. Um dia você vai estar sob o sol, no sol, outro dia você vai estar todo molhado no meio do tufão. A questão é, quando a tempestade chegar, você tem que olhar para o meio da tempestade e dizer, faça o seu pior, que eu vou fazer o meu possível. Isso eu achei muito interessante, é falar um sim para a vida, é falar um sim para o problema. Porque quando a gente fala não e foge, é como se a gente despotencializasse, porque querer o problema é o encontro do desafio que é viver, né? Então, eu vejo que dentro dessa situação de pandemia, né, nós olhamos para o olho do furacão, né? A pandemia, eu acho que cada um está vivendo ela de uma forma, né? Aqui, dentro da experiência do consultório, a pandemia deu uma mudança muito drástica aqui em termos de demanda, porque ela possibilitou essa questão online e, de repente, especialmente nós, psicólogos, né, começando a ter acesso, quebrou um pouco o preconceito que as pessoas tinham dos atendimentos online, e a gente começou a ter acesso de pessoas do mundo todo, né? Então, eu atendo um cara lá na Bélgica, que ele me relata o processo dele de Covid, que ele pegou Covid, a esposa dele isolada, dele, sabe? Outro no Canadá, recentemente agora, que falou, nossa, Eduardo, nós fomos para um parque central aqui na cidade e teve uma turma com máscara, outra turma sem máscara, e o pessoal festejando, e veio um pessoal sem máscara conversando. Eu falei, deixa para lá, mas agora eu estou com medo, está com Covid, tomei a primeira dose, mas estou com medo. A gente vê a tensão que fica com essa experiência invisível desse vírus. Tem gente que não está se importando muito, né? Tem gente que vira para mim e fala assim, olha, a questão do vírus é uma questão de medo. Quem tem medo pega. Quem tem medo pega. Então, tem uma questão de ter coragem, tal, que você não pega. Acho interessante essas concepções as mais diversas. Outros viram para mim e falam assim, eu não saio de casa. Tem uma que eu acompanho que ela está na casa com a mãe dela desde o início. A mãe dela, com 94 anos, ela e a mãe isolada. Ela fala assim, quando eu tenho que sair, parece que eu estou num campo de batalha, porque eu saio tão pouco que me dá pavor sair. Sabe? Então, assim, são vivências as mais diferentes com essa experiência do vírus, né? E é difícil falar qual é a correta, qual não é a correta, porque depende da produção de sentido que cada pessoa está organizando essa experiência, né? Principalmente que a gente tem uma experiência de insegurança diante a um perigo invisível, né? Esse perigo invisível, eu me lembro no começo, né, quando começou a pandemia,
E era um momento que a gente não estava tão arriscado, né? Mas, assim, começou a ver essa sensação do risco, e a gente não sabendo qual é a dimensão do risco, como lidar com o risco, se usa máscara, não usa máscara, álcool em gel, os gels, o álcool em gel acabou nos supermercados, álcool em gel e papel higiênico acabaram nos supermercados, eu não sei qual a relação do álcool em gel com papel higiênico, sabe? Mas houve um pânico, né? Uma sensação de morte, uma sensação de vulnerabilidade muito grande das pessoas envolvidas, que muito depende do sentido que a gente construiu para a pandemia, para as dificuldades. Depois, com os maiores esclarecimentos, as maiores discussões, até hoje tem muito debate, né, sobre as lógicas de contágio. Vai se diminuindo o estresse, vai se diminuindo um pouco a preocupação com algumas pessoas. Outras continuam muito tensas, muito vulneráveis, né? Mas, assim, a experiência de pandemia trouxe exatamente uma mudança na experiência de mente, na experiência de corpo, na experiência de tempo, na experiência de limite nosso, né? Há um limite geográfico, né, que por mais que algumas pessoas eu vejo que sofreram muito a limitação dos deslocamentos. Algumas pessoas elas precisam sair, elas precisam encontrar outras, elas precisam sentir que estão se movimentando, e a experiência de ficar parada, limitada num ponto, ela aguenta por um período. Depois ela tem que se deslocar. Outras não. Outras, a experiência da pandemia foi salvadora. Muitas pessoas não gostam de sair, não gostam de encontrar outras, têm terror de ir a festas, e ficar recluso em casa, isolado, para algumas pessoas foi muito agradável, foi um alívio para não lidar com pressões de convívios que muitas vezes ela não tinha condição de viver, né? Então, assim, por isso que eu falo assim, que as vivências são diferenciadas, mas a limitação ela é muito concreta, né? Principalmente por conta, como eu falei, da experiência da mortalidade. Muitos sentiram que a gente liga a TV, né? Liga os jornais, liga a internet, foi uma enxurrada de informações de mortos, de número de mortos, de quem está vivendo, onde está o contágio, quantos mais são contágio, e isso, muitas pessoas ficaram extremamente apavoradas, que de um dia para outro, aquilo que era tranquilo, né, de repente virou um pavor. Me lembrava muito de Cazuza, quando ele cantava que sobre a questão da AIDS, ele falava: o meu tesão agora é risco de vida, né? Na época de AIDS, né? Porque ter as vontades sexuais agora é um perigo. E, de repente, a gente tem uma experiência que sair na rua, encontrar parentes, compartilhar com outras pessoas, virou risco de vida, né? Então, assim, eu encontrei tanto pessoas flexíveis, né, que se protegiam, que tinham todos os cuidados e saíam, tinham encontro com parentes, se isolavam por 10 dias, iam encontro com parente no sítio, lugar aberto, mas encontrei outros, por exemplo, que começaram com crise de pânico porque não conseguiam ir na rua. Era um pavor de entrar no elevador, era um pavor de, por exemplo, estar voltar da rua com uma bolsa e tem que desinfetar a bolsa todinha, ainda que tenha ficado só na mão da pessoa, tá? Então, essas experiências, cada um teve de uma forma muito singular. E é um sofrimento, principalmente quando essa dimensão da pandemia, ela não é uma dimensão particular, não depende só da pessoa que sofre, depende das relações estabelecidas, né? E aí a gente vê o quanto algumas pessoas nessas famílias, né, acabam sofrendo, principalmente quando há diferentes posicionamentos dentro da própria casa, né? Eu vi alguns casais que quase chegaram à separação, porque, por exemplo, a esposa ela está extremamente tensa
com o risco da pandemia por filho recém-nascido. E o marido está achando que tudo muito exagerado, que ele pode ir para a academia, que ele pode correr, que ele pode encontrar alguns amigos, e que isso não é problema. E aí é uma tensão, porque o que envolve é o sentido de mundo. Para algumas pessoas, pegar o vírus é morte, para outros não. Para outros é inevitável e a gente vai ter que lidar com isso, vamos para frente, que seja o que Deus quiser, vamos nos tomar os remédios necessários para aumentar nossa negócio. Então, esses encontros diferentes de sentido que fazem uma insegurança, né? Porque nós não tivemos, né, no nosso país, por enquanto, uma ordenação, né, de um protocolo que trouxe para todas as pessoas uma orientação básica. Esse protocolo demorou, né? E como demora até hoje, a gente vê essa discussão na CPI, né, sobre o remédio, usa esse remédio, não usa esse remédio, pode, não pode. Isso daí, se ali é uma questão política, né, se entra muitas vezes um jogo político, um grande palanque para algumas pessoas com relação às eleições próximas, né, um grande lavar roupa suja de inimizades políticas também, tem as questões técnicas, mas também tem outras envolvidas. Se para lá tem as pessoas que assistem, elas ficam inseguras, elas ficam com medo. E há pessoas que ficam extremamente apavoradas no momento em que sentem que, na ausência de uma orientação, elas estão em desamparo, né? E aí que eu vejo, assim, aí como perguntaram a criança e o adolescente, né? Eu vejo que muito vai depender do bem-estar da criança e do adolescente dentro do processo, de como os pais vão administrar juntos, por exemplo, uma coerência de um protocolo para casa, para as relações deles, né? Porque uma outra grande dificuldade da pandemia que tensionou o universo de sentido das famílias é que o trabalho invadiu a casa e a escola invadiu a casa, né? Então, de repente, os pais eles tiveram que parar para os filhos de uma forma que eles nunca pararam, né? E, igualmente, a família teve que se adaptar a um trabalho em casa que não tinha, né? Então, você imagina, você trabalhando em casa, né? E vem seu filho, sabe? Você tem uma reunião e vem filho, o outro chama e toca campainha e você tem que resolver o problema do cachorro, que negócio. Você tem uma dispersão de atenções e que muitas vezes você colocar um limite às pessoas significa um confronto, uma dificuldade, uma tensão extra que estabelece nas relações estabelecidas, né, construídas na família, né? Então, você tem mudança geográfica, você tem mudança nas relações estabelecidas, você deixa de encontrar algumas pessoas, você tem mudanças na sua apresentação fisiológica. Algumas pessoas a máscara é segurança, para outras a máscara é cabresto, sabe? Pessoas se negam porque não querem se sentir sufocadas, limitadas por isso. Então, há tensões, há dificuldades de entendimentos nas próprias famílias, né? Porque não tem um protocolo que unifica quais são as medidas a tornar coerente todas as pessoas envolvidas nessa história, né? Você tem trabalho domiciliar, você tem a escola dentro de casa, isso tudo é um grande gradiente de tensão que muito depende de como o casal, a família, organiza seu próprio protocolo, tá? Porque eu vejo... dentro dessa loja de saúde mental, desculpa, gente, não é Covid, não. Estou certinho. Não. Por enquanto, eu não encostei nesse bicho, não. Por enquanto, né? Do jeito que a coisa está. Mas dentro dessa lógica da saúde mental, eu vejo que o que nos estabiliza é um sentimento de coerência, de estabilidade, de apoio dentro das relações, né? Então, assim, e às vezes, né, eu vejo quando eu saí recentemente, né? Saí eu, minha filha, meu menino, para passear na UFV, todo mundo de máscara, tal. Tá?
aí eu achei muito interessante dentro da UFV, vocês devem ver isso, né? Há pessoas mascaradas, outras sem máscara nenhuma, outras reunidas em família, juntos, porque aí na ideia de a gente está em família, está tranquilo. Família é proteção, sabe? E às vezes é uma noção de sentido nossa, né? Então, família, como vou usar máscara em família? Até uma ofensa, né? Na família. Então, essas coisas todas produzem diferentes hábitos em nós, né? Então, estou olhando para o meu filho, aí vem um correndo com máscara, um correndo sem máscara, grupos de adolescentes andando juntinhas com a máscara no pescoço, comendo sorvete, conversando entre elas, sabe? Então, assim, há uma multiplicidade de entendimentos sobre essa vivência, essa tensão. E eu acho que as crianças e os adolescentes, elas seguem muito o ritmo dos pais, sabe? Se os pais constroem uma relação muito tensa com essa vivência da pandemia, a criança também tenderá a vivenciar isso sob tensão. Tá? Muito vai depender de como os pais constroem um ambiente de segurança e estabilidade para os filhos, seja adolescente, seja uma criança. Né? Porque se esse ambiente começa igualmente a ser um ambiente exclusivamente tenso, o tempo todo paranoico, aí a criança também se sente insegura. Tá? Então, é como... eu me lembro daquela experiência do filme A Vida é Bela, onde um pai, um campo de concentração, faz o ambiente do filho ser agradável, apesar de estar num campo de concentração. Então, um desafio que eu acho para os pais é construir um ambiente de segurança e um ambiente que seja agradável, porque uma coisa que a pandemia faz, que pode ser potente, é trazer filhos e pais para um convívio mais próximo, trazer pais e adolescentes para um convívio dentro das dificuldades que eles estão vivendo. Tá? Agora, isso daí vai muito das flexibilidades que os pais têm. Por exemplo, esses pais que eu vi com os adolescentes comendo sorvete juntas, saindo, provavelmente eles não estão tão tensos com a vivência de pandemia. Outros, por sua vez, ficam muito preocupados, né? Porque a gente não sabe os efeitos, né, desse vírus no nosso corpo ainda. Né? Eu lembro da chikungunya, né, que depois se viu que a chikungunya produzia todo um efeito de grávidas, né, de hidrocefalia. Então, a gente não sabe, é uma coisa muito incerta, né, dentro desse ponto. Mas uma coisa que eu acho importante, pelo menos dentro desse campo da nossa saúde mental, é nós construirmos espaços de segurança e estabilidade dentro das nossas relações de convívio. Tá? Até porque nessas instabilidades, né, essa sensação que temos um núcleo, que a gente se sente protegido, se sente acolhido e que se sente amparado na tensão, nos nossos medos, nas nossas incertezas, é muito importante para essa construção dessa estabilidade mental, da nossa saúde mental. Eu me lembro, inclusive, uma vez que eu conto que eu passei minha lua de mel em Natal, lá no Rio Grande do Norte. E foi muito legal, né? Porque eu fiz um mergulho submarino e não sei se vocês já estiveram lá, tem umas plataformas no meio do oceano, grandonas, tem umas 4, 5 plataformas espalhadas, a gente não vê nem praia, a gente chega lá de lancha, né? Acho que tinha barzinho na plataforma, né? 21 anos atrás que fui nessas plataformas, mas eu lembro que eu enjoo muito no oceano, enjoo muito, mas a lancha foi rápido, tinha a plataforma que eu ficava sossegado. Aí, em 2012, eu resolvi voltar para Natal. Eu estava com uma menina de 6 anos de idade, eu falei, vou levar minha filha para mergulhar. Né? E aí contratamos a equipe lá de mergulho, 6 horas da manhã, a gente estava na beira da praia, tomando café da manhã e indo para os corais, né? Para ver os peixinhos lá. Só que, em vez da lancha, foi um barquinho. E aquele barquinho andando assim, ó. Eu falei, gente, eu vou passar mal nisso aqui. Tá? Aí eu falei, mas tá bom, vou aguentar, porque vai chegar na plataforma. Esse problema no mar aqui, eu vou enjoar, mas vai chegar na plataforma, eu vou descansar na plataforma. Só que o barco, depois de 40, quase uma hora andando pelo mar adentro, o cara do barco parou e falou assim, aqui que a gente vai mergulhar. Eu falei, aqui? Mas e a plataforma? Aí ele virou para mim, a plataforma é outra equipe. Eu falei, Jesus, eu não posso ficar nesse barco.
eu vou passar mal. Aí eu coloquei os troços de mergulho, pulei na água, né? No que eu pulei na água, veio uma ondinha e bateu na minha boca. Eu já estava marejado, né? A onda veio, eu vomitei com força. Aí os peixinhos dourados, tudo vindo. Eu vi os peixinhos sem precisar mergulhar. Sabe? Voltei vomitando, sabe? E foi uma experiência muito marcante para mim, porque eu pensei assim, o que é a importância do amparo? O que é a importância? Porque o mar, de repente, a alegoria veio na minha... O mar é a vida, é essa coisa instável, tá? O barquinho é essa coisa que a gente vive, que a gente não dá muita garantia. Mas eu sonhava que eu ia encontrar uma plataforma. A plataforma era só um descanso, ela não me poupava do mar. Depois eu ia ter que voltar para o mar. Mas eu ideia assim, se eu tiver um ponto para descansar, um ponto de segurança, eu aguento o mar. Só que eu não tive ponto de segurança. E a sensação é que eu estava afogando. E foi terrível. Aí eu vi, por exemplo, a minha profissão como psicólogo, eu não salvo ninguém. Eu não curo ninguém. Mas eu posso ser uma plataforma. Na hora que a pessoa está afogando, eu posso ser um isopor, mas que coloca a pessoa no negócio. E aí que eu penso que a nossa saúde mental é muito isso. O quanto nós construímos relações, construímos vínculos que funcionem como plataforma. Por exemplo, se todos vocês aqui estiverem isolados, né, se tiver pessoas aqui que têm pavor de sair, que não querem encontrar ninguém, esse encontro com pessoas que estão acolhendo, que estão compreendendo e falando tudo bem, mas você está exagerando, mas beleza, você se sente bem, fica à vontade. O encontro com as pessoas agora melhora a qualidade da experiência afetiva, melhora a qualidade da experiência emocional. Tá? Então, é muito importante, grupos como esses, é muito importante sentir, tanto para crianças como adolescentes, uma coerência na conduta dos pais e familiares envolvidos. É muito importante sentir a experiência que tem uma base para se apoiar. Caso contrário, a gente pode se afogar quando os problemas são maiores que nós, né? É um pouquinho isso que eu gostaria de refletir com vocês, né? Que eu falei que seria uma coisa mais ampla do que específico, como resolver, que eu não sei como resolver. Eu tenho um menino de 5 anos aqui, uma menina de 15, minha filha fica brava com os coleguinhas que ela vê saindo, que ela não quer sair, ela não quer. Já o meu menino já quer sair, já quer passear, já quer correr, já quer encontrar os outros, sabe? Então a gente vê aqui um mundo, né, de experiências diferentes aqui. Eu acho que acredito que vocês também estão vivendo. Mas eu abro aqui para a gente conversar, né, dentro do que me for possível ajudar nessa mediação. Um de cada vez, gente. Obrigado, Eduardo, tá? pela excelente apresentação. Está aberto para os companheiros, se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Eduardo, eu não tenho pergunta não, mas meus parabéns, viu? Gostei muito, foi excelente a sua palestra. Eu que agradeço o convite, professor. Sabe que eu te admiro muito, o seu elogio para mim é uma grande honra. Prazer é todo meu. Ô, Eduardo, eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo, entendeu? Excelente palestra. Toca em assuntos que a gente nunca lembra no dia a dia, né? Então, você fazendo essa abordagem aí, a gente fica lembrando, às vezes, de alguns casos bastante interessantes que faz sentido, né? Então, também não tem perguntas, eu queria parabenizá-lo. Eu fico com pena. Diga, quem falou? É a Marinês. Eu não sei. Marinês, tá bom. Tentei ligar a câmera aqui, não sei se vai aparecer eu falando. Está aparecendo. Mas... tá aparecendo. Aqui, ouvindo você falar, dá até uns medos na gente, porque em determinados momentos que você acha que você está plenamente resolvida, você vem e dá esses socos na boca do estômago da gente, assim, isso, velho. Que isso, meu Deus do céu, quer dizer,
muitas coisas que você falou aqui, que às vezes eu falei assim, putz, aquela pessoa falou aquela coisa para mim, eu falei, neca, eu estou fugindo de mim mesma, né? Dá uns medos na gente, esses medos que a gente tem, assim, quando a gente se confronta com situações como esta, você expondo, e eu me situando, né, com as minhas posições, minhas posturas, minhas reações frente a uma série de situações, e aí você chega e dá uma sacudida, assim, naquilo que a gente achava que, não, isso tá normal, eu achar que aquilo ali tá errado, mas eu tô achando que aquilo ali tá errado porque eu tô aqui no meu conforto, mas se eu paro para pensar da forma como você está externando, o meu conforto desaparece, porque efetivamente você está me dando uma sacudida. Isso causa uma gastura na gente, dá um certo medo, assim, de... Será que estamos fechando os olhos? Ou essa é uma situação natural que ocorre com todo mundo e a gente não tem nem que se preocupar com isso, deixa acontecendo e vai resolvendo de acordo com o que vai aparecendo, porque se você ficar buscando muito problema também, você vai estar construindo uma carga pesada demais para carregar. Como é que a gente se posiciona frente a isso? E qual foi o saculejo que você acha que você viveu nesse... Só para me situar, qual seria aquilo que você falou? É muito mais com relação às minhas atitudes frente àquilo que eu não gosto no outro. Entendi. Sabe? Às vezes fala assim, nossa, uma coisa que me ocorreu na hora, né? Eu sempre digo assim, nossa, eu nunca quero fazer um júri, eu não quero trabalhar com direito criminal. Eu não quero trabalhar. Mas você falando, eu me lembrei de ter trocado ideia com um advogado e dizendo assim, a hora que você for fazer um júri, me chama, mas me chama quando eu já tiver com bastante tempo para dedicar aquela situação, não como profissão, porque se eu tiver que me dedicar a um júri como profissão, eu não acho que eu consiga ser tão efetiva como eu acho que eu merecia, que o cliente merece de dedicação minha, porque ali tem uma liberdade que tá junto. Então eu acho que me escondi atrás do não gosto do direito criminal. E eu falei, foi com Afonso Sérgio, acho que todo mundo aqui conhece, da universidade, excelente criminalista. Ele falou assim, Marinês, você só está falando isso porque você não foi fazer ainda. Mas eu digo isso, sempre digo, mas agora você falando, eu tenho quase que para mim a certeza já de que eu falo isso por medo de encarar esta situação como uma batalha profissional a ser vencida, porque só o confronto ali nessa situação criminal, a mim me parece pouco. Então, será que esses medos, né? Eu sou muito combativa, mas esse ponto, efetivamente, é algo para me preocupar ou continuo ignorando? E está tudo bem? Mas eu acredito, né, que todos nós, a gente tem limites, né? Tem fragilidades, tem receios, principalmente quando a gente margeia as nossas experiências de impotência, né? De fragilidade. E eu não sei se é o seu caso, não sei se é o seu caso, que eu posso falar só a partir do meu mundo, né? Então, mas eu vejo assim que muitos dos nossos receios, eles conversam com o nosso medo de decepcionar, né? Nosso medo de quebrar as expectativas das pessoas que acreditam em nós, que tem então, às vezes, a gente sustenta muito esses receios por esse território incerto, né? Esse território que a gente não domina, né? E você falando, eu me lembrei de duas experiências, como eu falei, eu posso falar de mim, né? Quando eu estava fazendo o curso de psicologia, teve uma professora que nos ensinou um teste psicológico, né? Ou melhor, ela ensinava para nós testes psicológicos
e a gente corrigia o nosso próprio teste. A gente fazia o teste e corrigia o nosso próprio teste. Então, a gente acabava meio se conhecendo, né, nessa correção. E um teste que ela fez, tem uma parte do teste que discutia sobre como a pessoa enfrenta problemas. Você não precisa ser psicóloga. Eu coloquei, vou falar, nessa parte que eu não sabia que significava isso, eu desenhei um pezinho, sabe, e coloquei o título, A Fuga. Aí ela veio assim, essa aqui é a área de resolver problemas. Eu falei, nossa, eu fujo. Eu não fujo de problemas. Eu vivo em Belo Horizonte sozinho, resolvo minhas coisas aqui sozinho, mas depois eu fui atinar que é o seguinte, eu vivo em Belo Horizonte sozinho, resolvo as coisas sozinho, mas a minha vida é um caminho de burro, assim. Aquele caminho já eu vou, pego o ônibus, vou para o bandejão, assisto às aulas, volto para casa, pego seis pães, um requeijão, um litro de Coca-Cola, vou tomar, no outro dia eu repito. Então é um mundo meio mapeado, onde eu domino, onde eu sou uma autoridade na minha rotina. Aí é que eu percebi, a partir desse teste, que toda vez que alguém me propunha alguma coisa nova, eu falava assim, não, eu não tenho tempo. Bem que eu queria, mas eu não posso. Eu falei, gente, isso é a fuga. Isso é a fuga. Aí o que eu comecei a fazer? Porque é igual quando a gente aprende a dirigir, né? No início, a gente só dirige com o instrutor da autoescola do lado. Aí a gente tira a carteira e a gente acha que vai pegar o carro e vai bater no próximo transeunte. Depois a gente anda pela cidade, a gente até domina, tem que ir para Teixeiras. Eu vou morrer no negócio. Depois você vence Teixeiras, você vai para Ponte Nova. Então, assim, a gente só consegue ir além do medo encontrando o medo. Tá? Então, essa ideia de depois que você falou, depois, quando nunca. A gente nunca, se depois é para nunca. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a perceber que toda vez que eu falava não, eu tinha medo, sabe? Aí eu comecei... Gente, desculpa o palavrão, mas vou ser muito honesto, que eu falo comigo. Toda vez que coloco um não, eu viro para mim e falo, seu covarde, filho da puta, vai. Tá? Então, me convidaram para conversar sobre sexualidade infantil no Colégio Carmo. Sabe? Para as professoras, eu falei, gente, sexualidade infantil, ninguém entende isso direito. E eu vou para o Colégio Carmo, eu não sei o que falar para elas. Eu pensei, seu covarde, falei, vai. Foi um encontro ótimo, mas eu não sabia o que ia acontecer, sabe? Fui, me preparei, foi um encontro super interessante. E isso foi no meu mestrado, para o meu doutorado, para o meu pós-doutorado. Se vocês perguntam, você queria? Eu falei, eu estava morrendo de medo. Eu estava morrendo de medo de não dar conta. Tribunal do Júri, me aguarde. Fale sim, sabe? Tribunal do Júri, me aguarde. Mas Clarice Lispector, naquele livro A Hora da Estrela, ela começa assim, tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula encontrou outra molécula e houve um sim. Mais ou menos é isso. Esse sim é muito perigoso, porque esse sim nos coloca em risco. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, tudo que eu, de certa forma, fui conquistando é porque eu sou cagão, eu sou medroso. Só que as pessoas não acreditam. Porque na hora que eu localizo o meu não, eu falo sim e vão pagar para ver. Sabe? Por isso que eu digo, quando eu disse para vocês, na hora que vem um problema, fale sim para o problema, sabe? Porque o problema ele se diminui. Nós, de certa forma, alimentamos, não que as coisas a gente não vai fracassar, não que não tenha desafios que a gente não vai dar conta, não é isso. Mas muitos dos problemas que a gente acredita que a gente não dá conta, nós alimentamos com o sentido do receio de decepcionarmos. Receio, eu não sei se vocês sentem, mas a maioria de nós, a gente sente que é uma farsa. Sabe? Por isso que eu comecei o nosso encontro, gente, eu não sei nada, eu tenho umas ideias aqui, porque é longe de mim a ideia de que eu tenho um saber, porque tem muita coisa, parte do nosso receio é tentar manter esse personagem que a gente dá conta de tudo, a gente não dá. Né? Eu não sei se eu respondi, sabe, Marins? Posso falar? Respondeu demais. Eu vou ter que tomar uma atitude.
Levanta, sacode a poeira e encara, né? Sim. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo está colocando a gente muito em xeque com a gente mesmo. A gente está mais recluso, quem ainda tem possibilidade de trabalhar em casa, essas não saídas, esse convívio mais restrito, tem feito a gente se deparar com a gente mesmo, com esses medos que estão escondidos, com essas dúvidas, com essas incertezas. E quando a gente sai para a rua e a gente tem ainda mais medo, mais dúvidas e mais incertezas, eu acho que isso vai gerando sentimentos novos e medos novos. E é complicado a gente lidar com tudo isso. Eu falo assim, por mim, que tenho tido muitas ansiedades, tipo, e aí, o que vai ser depois? Sim. Será que nós vamos conseguir aprender com tudo isso que nós estamos passando? Será que eu vou conseguir ser uma pessoa talvez melhor? Será que eu vou ter saúde? Será que amanhã eu vou estar vivo? Será que eu vou pegar esse Covid? Não vou? Então, assim, essas incertezas geram medo. E é um medo diferente, igual a Marinês disse. Eu até escrevi lá no chat. Eu uso a máxima. Eu vou com medo, mas eu vou. Eu fico meio maluca antes, mas eu vou. Pode me chamar para fazer qualquer coisa, só se eu não puder mesmo, ou se eu não souber. Mas eu jogo limpo. Olha, eu não entendo muito disso não, mas eu quero ir. Como é que eu faço para eu ir? E dou um jeito. Mas eu acho que esse momento que a gente está vivendo de não saber como vai ser o amanhã, esse planejamento, essa falta de vacina, essa falta de notícia mesmo, que as pessoas estão se vacinando, mas não estão nem sabendo se realmente vai ser a primeira vez, não vai ser, se vai funcionar. Vai ser a terceira vez, né? Tem uma instabilidade. A gente vai viver, dentro de alguns meses, outra grande instabilidade, que é a volta às aulas. Sabe? A discussão das voltas às aulas é um debate por conta do possibilidade desses contágios, né? Porque, por exemplo, a criança, né? Alguns estudos têm dito que a criança ela não transmite com tanta eficiência, mas ela pega muito facilmente, né? Sim. E aí fica na dúvida o que um vírus desse faz com a criança. A gente não sabe. Ou essa criança que está isolada, vai voltar para casa, vai encontrar a irmã adolescente, o pai e a mãe que ainda não foram vacinados, estão jovens, e de repente pode levar o vírus para casa. Mas, ao mesmo tempo, com as escolas voltando, as aulas online terminam. Vai tirar o menino da escola? Então, haverá uma transição, a universidade também, o retorno das aulas no ensino médio, no ensino fundamental, haverá uma transição que eu acredito vai ser meio tensa. Né? Eu até te interrompo um pouquinho, como professora. Por um outro lado, olha o que esses meninos estão passando. A ansiedade deles estudarem em casa, o não conseguir ter o sucesso que talvez eles teriam num estudo presencial. E esse tá muito... a defasagem na escola vai ser por muito tempo. Eu acho que a maioria de nós ainda, a gente vive uma situação muito confortável. Eu não tenho filhos, mas eu vejo pelos alunos que eu faço acompanhamento online, alguns presenciais, que ainda tem uma possibilidade. Esses meninos de escola pública, como que vai ser? Não, vai ser uma catástrofe total, né? Eles estão levando trabalhos para casa, né? Eu conheço professores que dão aulas, acompanham o trabalho do aluno, mas não tem acompanhamento, não tem internet, não tem acompanhamento, realmente é um atraso, sabe? Vai ser um atraso. Né? Mas é um... Eduardo. Fica, Rosa. Ei, Eduardo, tudo bem? Parabéns pela palestra, né? Quanto tempo? Eduardo, você acha que a pandemia ela trouxe uma revisitação do passado? Ou seja, sentimentos guardados, eles afloraram mais nessa época? Eu digo principalmente quanto à criança. Eu tenho uma experiência pessoal de uma separação que ocorreu dos pais, quando a criança tinha mais ou menos 2 anos. E hoje, com 9 anos, aflorou um medo muito grande nessa criança. A separação também, ela questiona essa separação, ela se questiona por que os pais separaram, que não gostaria que tivesse separado, e ela começou com pânico. Isso causou também uma contradição. Meu pai separou,
eu não queria, eu queria que eles estivessem juntos, mas também, se eles estivessem juntos, eu não iria conhecer a minha madrasta, que eu gosto muito, e não teria a minha irmã também. Então, isso criou, além do pânico, um conflito nessa criança, e também revisitou esse passado que, para a gente, foi tranquilo naquela época. Ela não sentiu tanto, pelo menos nós não percebemos. Mas agora, depois de 7 anos, vamos se dizer, isso veio à tona. Então, você entende que a pandemia, ela ficar em casa, sem aula, uma criança de 9 anos, trouxe esse transtorno para ela? Olha, Rosa, com certeza, sabe? Eu acho que cada momento que a gente vive, eu gosto de uma metáfora musical, ele tem uma música, ele tem uma frequência, sabe? Essa frequência, uma vez vivida, nós temos uma memória corporal dela. Eu me lembro de um cachorro que eu tive, que ele teve um problema na pata. E ele é um cachorro muito arisco, né? Que, em vez de levar no veterinário, eu resolvi dar para ele um anti-inflamatório. E eu dei uma semana de anti-inflamatório para ele, não sabendo, na minha ignorância, que um anti-inflamatório tem um efeito 10 vezes maior no estômago do cachorro do que no ser humano. E eu gerei uma úlcera nele. Essa úlcera estourou depois, eu passei um dia inteiro no hospital veterinário com ele vomitando sangue, defecando sangue, e ele acabou morrendo. Eu vivi muito essa... E eu morri de culpa, né? Porque eu gostava muito dele e eu matei ele, né? Indiretamente eu matei. Tá? Passou-se 5 anos. Eu tinha um outro cachorrinho, pequenininho, bonitinho, dormia debaixo da minha cama. Tá? Ele começou a urinar esquisito, né? Levei para o veterinário. Levei para o veterinário. O veterinário olhou para o olho dele assim e falou assim, ele está anêmico. O anêmico dele me remeteu. Na hora, minha pressão baixou. Na hora, mas está anêmico. Voltou uma frequência. A frequência do que eu passei com outro cachorro também anêmico, que morreu na minha mão. Sabe? Então, o nosso corpo emocional, ele é um corpo, o nosso organismo, ele é um campo de afetos. Né? E aí eu fico pensando com essa criança que houve uma separação com ele com 2 anos. Não há uma racionalidade muito definida, mas tem um afeto envolvido com uma perda, com uma ausência. E, de repente, você encontra uma pandemia onde as pessoas falam em morte, em perda. De repente, a noção de perda volta como uma música, volta como uma frequência. Não é mais uma separação do casal. O mundo dele está aparentemente estável, mas é um mundo que desaba, ou que tem um risco de desabar. E aí, dependendo como os pais realizaram essa separação, como se essa separação acabou marcando muita sensação de perda na criança, vindo a pandemia, vindo a insegurança, vindo a experiência de morte, incerteza, os pânicos aumentam. Sabe? Mas, às vezes, não é por causa da separação em si, mas pela experiência de mundo que desaba. Porque meu mundo está certinho, está ótimo, minha vida está ótima, estou aqui, mas, de repente, algo lembra que mundos desabam. E aí, algo lembra que a anemia mata. Sabe? E aí, meu corpo inteiro reage. Sabe? Então, sim, não é... sim. Aí vem a noção, o medo da morte. Vem a morte, as perdas que traz a morte. E a gente fala que aquilo que a gente vive emocionalmente, a gente vive como um eterno presente. Então, a perda ela é reeditada, né? Como pode ser reeditada mais tarde com a morte da avó. Tá? Então, assim, ou a morte de um cachorro. E aí, aparentemente, se chora o cachorro, mas se chora todas as perdas que eu temo ter, todas as perdas que eu terei, né? Mas, sem dúvida, é uma situação de segurança, faz voltar muitas de outras cenas da nossa vida. Ok, obrigada, Eduardo. Um abraço. Eduardo, a gente já extrapolou o nosso tempo, Eduardo. Sim. E a gente gostaria de te agradecer mais uma vez. Né? Você viu aí a manifestação dos nossos companheiros. E a nossa reunião geralmente termina às 8h30, então a gente já está quase 40 minutos falando aí com você, que realmente é um assunto bem complexo, né? Sim. Se você ficar aí, a gente tem assunto até amanhã de manhã. E se deixar, eu fico também. Bacana. E a gente agradece. Gente,
muito agradecer a paciência sua, sabe? E espero ter contribuído um pouquinho nessa partida aqui. Com certeza. E você fica à vontade para voltar em outra ocasião. Tá? É só convidar que a gente... É só convidar que a gente está junto. Bacana. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi ótimo, maravilhoso. Muito obrigado, Eduardo. Ótima palestra, viu? Eu agradeço o convite. Parabéns. Companheiros, visitantes, né? E dando fim a mais essa reunião rotária de hoje, tá? Solicitamos a todos que saudemos o pavilhão nacional. Boa noite, companheiros. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Deus, amanhã tem queijo, Marinês. Boa noite, muito obrigado. Um abração aí, gente. Boa noite. Amanhã tem queijo, Marinês. Amanhã tem queijo. Amanhã eu vou nessa reunião só por causa da queijo de queijo. Boa noite a todos. Vou vencer meus medos e vou lá comer queijo. Queijo é delícia. Pé, depois eu vou passar um WhatsApp para você. Obrigada, Pé. Boa noite, boa noite a todos. Tchau, boa noite. gente. Boa noite, companheiro. Boa noite, Pé. Boa noite, Boa presidente. noite, Vânia. Boa noite. Governador. Um prazer. Boa noite a todos. Tchau, gente. Estou indo também. Abração. Eduardo, boa noite. Um abraço. Parabéns pela palestra. Um abraço. Eu que agradeço, gente. Eu Parabéns, agradeço. Eduardo. Valeu, querido. Um abraço. Abração. Tchau. Tá bom. Tchau, Pérez. Um abraço, Pérez. Tchau, Valeu tchau. o convite. Tchau, Muito tchau. obrigado. Muito obrigado. Você, tá. Valeu. Tchau. A gente se Saúde. vê, tá aí, tá? Tchau, tchau. A gente se